Hoje eu quero falar com vocês sobre liberdade, sobre conhecimento, sobre consciência, sobre crenças e sobre paradigmas. E como todos estes pontos se entrelaçam e aprisionam quando eles não são conhecidos, descobertos, estudados, expandidos ou aprofundados nas suas vidas. Atualmente, o mundo, o planeta, ele está sendo, de alguma forma, pelo menos nesta dimensão, e pelo menos na percepção de quienes controlam ele, está sendo controlado por um grupo de consciências, um grupo de irmãos que estão um tanto quanto afastados do amor de nosso Pai, do amor de Deus. Eles são responsáveis em uma porção grande pela dominação, pelo controle, pela Matrix, pelos degraus de dominação que há instaurados há muitos anos neste planeta. Só que a população também é responsável. Você também é responsável. E a responsabilidade, ela está muito vinculada com o conhecimento. As coisas que acontecem neste planeta, nas estruturas das organizações, nas estruturas das instituições, nas regulamentações, no controle como um todo, só pode acontecer porque está sustentado na ignorância e na inconsciência da humanidade, que ainda não está se desenvolvendo, entendendo, compreendendo como é que a realidade funciona, como é que Deus se manifesta. Porque quando isso é entendido, simplesmente as algemas da escravidão na matéria, na Matrix, vão cair, elas vão desaparecer, elas vão se desfazer. É praticamente impossível que um grupo reduzido de consciências possa ter o controle e o domínio de 9 bilhões de centelhas divinas, de 9 bilhões de consciências expandidas. Só é possível essa dominação, esse controle, por conta da inconsciência, por conta da falta de conhecimento,
E talvez você se perguntará, de que conhecimento? Ou talvez você pensará que é simplesmente uma questão de consciência abstrata. Só que quando você percebe que o conhecimento, a expansão da consciência, se materializa em recursos e ferramentas que já foram trazidos neste planeta há muitos anos para liberar as pessoas da dependência de grandes corporações, de grandes agrupações que dominam e controlam todos os recursos da informação, da alimentação, da energia, da distribuição energética, da educação e a formação de pensamentos. Quando vocês entendem como funciona o universo, entendem sobre como a energia se comporta, se manifesta em todo e em tudo. Quando vocês utilizam esses conhecimentos para serem aplicados e serem colocados ao serviço do progresso da humanidade em todas suas aristas, imediatamente o sistema que aprisiona, ele perde força, ele perde sustento, porque o sistema precisa das pessoas para funcionar. A energia que as pessoas proporcionam são as que sustentam o mesmo sistema. Se as pessoas que intervêm em alguma cadeia produtiva, em alguma função governamental, em algum emprego de um hospital, em algum lugar de toda essa rede de funcionamento do sistema, expandir a consciência e optar só por fazer aquilo que é bom, generoso, amar ao outro, imediatamente desistiria de fazer e continuar exercendo aquela atividade. Agora, a ignorância, a inconsciência, o desconhecimento de como que funciona faz com que as pessoas, e talvez você, continue ainda executando algumas atividades que não são em favor do todo e que simplesmente alimentam a Matrix, que controla. Um exemplo é que se as pessoas aprofundarem no conhecimento trazido por nosso irmão Nikola Tesla e que foi espalhado tanto quanto conseguiu ser espalhado, para poder criar motores, criar energia livre, criar recursos que pudessem captar e distribuir energia limpa, livre, através de motores que não requerem combustível ou requerem uma quantidade mínima
e assim poder alimentar milhares de pessoas, imediatamente poderiam mudar a vida de muitas pessoas. Milhares, milhões, bilhões. Um recurso de um motor que consegue funcionar sem combustível, captando energia do ambiente e utilizar essa energia para trazer outros recursos e alimentar assim milhares de pessoas, milhares de famílias, alimentar hospitais, mudar a educação, mudar a comunicação. Só que toda essa estrutura está sustentada principalmente no desconhecimento. Onde há luz, onde há conhecimento, há potencial poder. E quando esse poder, esse conhecimento aplicado é utilizado para o bem, para ajudar, para contribuir, para servir, para ser a vontade de nosso Pai, as coisas funcionam. Quando esse poder ele é oculto para alguma porção menor de pessoas que utilizam ele para a dominação e o controle de toda uma humanidade, as coisas se complicam. E é assim como vocês, é assim como nós estamos vivendo nos últimos tempos. Quando você acredita que os recursos que estão em volta de você são escassos, você se comporta e a sua consciência cria mais escassez. Isso já foi falado. A sua consciência colapsa a realidade e manifesta a realidade que você vive. Por isso é que não é possível alguém salvar você. Simplesmente você, a sua expansão de consciência, o seu conhecimento sobre as ciências, sobre a tecnologia, sobre o mundo espiritual, é que salva você. Porque modifica o comportamento com o qual você age diariamente. Quando uma pessoa cresceu em um contexto de controle de Matrix, ela foi programada para acreditar que os recursos são escassos e limitados, porque todos os instrumentos, os aparelhos, a mobilidade, a eletricidade, tudo aquilo que consome você em seu dia a dia está sustentado sobre uma plataforma de consumo limitado. Ou seja, uma crença na qual há pouco recurso para você utilizar. Logo você sente que isso irá acabar. E você é programado com escassez. Por isso você pensa que as coisas são escassas e que não é suficiente para você e que não há. Tudo produto da crença que sustenta o paradigma. Essa crença que sustenta esse paradigma só pode existir e se manter viva pela inconsciência. Quem acessa o conhecimento, entende, tem a informação, o conhecimento e aplica, pode se libertar,
porque agora essa pessoa tem poder. Por exemplo, se você souber fazer uma bobina, uma usina, um motor elétrico que sustentasse toda a energia da sua casa e de outros lugares como já existe, você imediatamente se torna uma pessoa livre nessa área. Você se liberta da dependência de uma energia que é trazida conforme um paradigma de escassez. E essa mesma teoria, esse mesmo critério, essa mesma forma de raciocinar, abrange todas as áreas nas quais esta sociedade está sustentada. Então, neste momento, eu não estou falando sobre o reino dos céus. Eu não estou falando sobre um mundo mais abstrato de espiritualidade, sobre dimensões da realidade. Eu estou falando sobre o dia a dia da sua vida e tudo aquilo que você vivencia e aceita por desconhecimento. O que aconteceria se de um dia para o outro milhares, milhões ou bilhões de pessoas tiverem acesso a esses conhecimentos, as suas consciências se expandissem e começarem a não aceitar algumas coisas e sim aceitar outras, a resistir, continuar fazendo parte de um sistema que oprime, que escraviza, que limita, que condiciona e que principalmente afasta a cada ser da sua máxima essência, da sua pureza, de Deus. Quando você acessa ao conhecimento, ao entendimento, à compreensão, quando você expande sua consciência, eleva a sua consciência e entende como é que Deus, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, criou a cada um de nós e o que nós somos e de onde viemos e como funciona a realidade. Uma pessoa que acessa e que expande essa consciência não permite ser escravizada. Ela muda seus pensamentos, muda o que ela sente, muda o comportamento que ela tem. E aí sim, nós podemos falar de reino dos céus, de dimensões ascensionadas. E aí nós podemos repetir, buscar o reino dos céus e o resto, tudo mais será dado por acréscimo. O acréscimo é a aplicação do conhecimento que é inerente à consciência expandida. Quando a consciência expande, quando você percebe a realidade com mais abundância, isso imediatamente traz o conhecimento que aplicado se torna mais e melhores coisas para o dia a dia, para a vida em seu dia a dia, na dimensão na qual você e nós estamos agora. Então, o estudo e o interesse pela expansão da sua consciência, pelo conhecimento, pelo acesso, pela fusão
com a consciência universal, com átomo, com Deus, não é uma coisa que se limita a um aspecto, se se quer, espiritual só. E eu utilizo essa frase de espiritual só para diferenciar do que muitas pessoas entendem como mundo material e mundo espiritual. Essa percepção, daqui a um tempo, ainda vai demorar um pouco, vai de alguma forma desaparecer. Porque todas as pessoas entenderão que o mundo material não é mais que uma expressão densificada da vida no mundo espiritual, no mundo energético. Todas as pessoas compreenderão que tudo que existe material é energia, se comportando como matéria. Logo elas se importarão mais, porque não fará sentido prestar atenção em outra coisa que não seja as esferas mais elevadas da realidade. A energia, como a consciência funciona, como Deus sustenta a realidade, como tudo é criado e como você pode também manifestar essa realidade através da sua consciência. Então, em termos práticos, você precisa fazer duas coisas. Por um lado, você precisa curar as suas máculas, suas dores, a sua falta de perdão, as tristezas, a raiva, o rancor. Tudo isso que faz parte ainda do seu campo vibracional, das suas emoções, de seus pensamentos e que impedem de você acessar a outros estadios de consciência, a outras esferas da realidade. Quando você fizer isso, naturalmente começará a elevar a sua consciência. As partículas que fazem parte de seus corpos começarão a se libertar, a ascender em vibração. Junto com isso, você também ascenderá em compreensão e entendimento de como o universo funciona. Enquanto isso, você vai estudando, vai se informando, aumentando a sua curiosidade e a sua compreensão. E assim como você estuda algumas coisas que têm a ver com sua profissão, com o seu dia a dia, você começará a estudar e se importar por assuntos que tenham a ver com as leis de Deus, as leis da física, a ciência, a matéria, como as coisas funcionam, como a energia se comporta. Isso trará para você um entendimento maior, que mudará os seus pensamentos, mudará as suas crenças, a forma na qual você acredita que a vida é. E com isso, irá trocar o paradigma da realidade, passando a ser outro. E se o paradigma troca, se o paradigma muda, com o antigo paradigma ficam todas as ataduras de controle criadas por esta matrix para prender e escravizar a humanidade
atrasando o seu progresso. Mas como nós todos sabemos, tudo o que acontece está em perfeita ordem, conforme a vontade de nosso Deus Pai e Mãe. Então nós podemos continuar sendo otimistas de que a evolução está a caminho, está em andamento e que tudo o que acontece é perfeito nos olhos e na consciência de nosso Pai e Mãe, de nosso Deus, consciência universal. Enquanto isso, nós continuamos estudando, nos desenvolvendo, aprimorando, trabalhando e servindo para nos libertar, para libertar a nossos irmãos, para crescer, expandir e estar cada dia mais perto, mais próximo da consciência criadora, da fonte divina. A mensagem que eu quero trazer hoje fica por aqui. Fiquem na paz, na luz e no amor de nosso Deus Pai e Mãe. Muito obrigado.